Imagina a seguinte cena. Um navio cargueiro gigantesco, daqueles imensos, na metade do caminho, cruzando o globo. Aham, bem no meio do oceano. Isso, carregado com milhares de toneladas da nossa soja ou de minério de ferro. E aí, de repente, as negociações para desembarcar essa carga num porto asiático ou europeu começam a travar. As licenças atrasam, os custos disparam de uma hora para outra. Exatamente. E por que isso acontece? Ah, porque uma única escolha feita nas urnas aqui no Brasil, motivada, pela promessa de baixar a conta de luz. Sabe? Enviou um sinal de alerta terrível para os mercados internacionais. É o famoso efeito borboleta na economia. Pois é, então, hoje, a nossa exploração vai mapear exatamente essas engrenagens ocultas. Nós vamos focar no impacto das eleições de 2026 sobre a política externa do país. A nossa missão nesse mergulho de hoje é destrinchar como a disputa eleitoral pode influenciar, manter ou até redirecionar a postura internacional brasileira. E a gente vai fazer isso de uma forma muito cirúrgica, né? Bem analítica. Com certeza. É fundamental deixar claro logo de cara para quem nos acompanha que a nossa análise aqui é estritamente neutra. Sem dúvida. A gente não está aqui para defender candidato A ou B, nem posição ideológica de direita ou de esquerda. A ideia é olhar para os fatos concretos, para as projeções diplomáticas e entender os mecanismos. Essa neutralidade é essencial, sabe? Porque as emoções da campanha, elas tendem a ofuscar totalmente os mecanismos reais de poder. Totalmente. A retórica partidária fica ali no palco. Mas a gente vai focar nos bastidores. O que a gente está analisando hoje é a mecânica de como o Brasil se projeta no mundo. E, bom, como o mundo reage a essa projeção, independentemente de quem sente na cadeira presidencial. Certo, então vamos desempacotar isso. Eu gosto de usar uma analogia, que é assim, a política externa numa eleição é como se fosse a fundação de uma casa. Gostei, a fundação. Né? Quem olha de fora ou quem mora na casa, geralmente só repara na pintura, no acabamento. Que no nosso caso seriam os problemas internos imediatos. O emprego, a inflação ali no supermercado. Isso, a segurança pública, o buraco na rua. É isso que domina as rodas de conversa e os debates. Mas é a fundação que ninguém vê no dia a dia que determina se essa casa vai aguentar uma tempestade global ou um terremoto financeiro. Faz todo sentido. E eu concordo plenamente com essa analogia, mas eu adicionaria uma ressalva importante aí. Qual? O que torna essa dinâmica tão complexa é que a decisão do voto é quase inteiramente baseada nessa pintura da casa, né, nos temas domésticos, só que o peso da caneta presidencial que sai dessa eleição altera massivamente o ambiente externo. E como altera? Muito. O chefe do executivo tem uma prerrogativa colossal sobre a diplomacia. Não é só uma caneta que assina tratado, é uma caneta que dita o nosso alinhamento em fóruns globais, escolhe os embaixadores e o mundo inteiro fica observando. O tempo todo? Sim. Por exemplo, muito mais do que só marcar as datas no calendário, primeiro turno agora em 4 de outubro e um eventual segundo turno em 25 de outubro, a comunidade internacional foca muito nas regras institucionais. No TSE, por exemplo? Exato. Os grandes fundos de investimento observam se as regras do Tribunal Eleitoral são respeitadas. Porque o respeito às regras do jogo internamente é o primeiro grande sinal de que o país vai manter a previsibilidade dos contratos lá fora. Mas olha só, se a fundação é o que sustenta tudo, por que a conversa não chega lá? É um contraste brutal, né? É um abismo. Isso me leva a uma provocação. Um voto que a pessoa dá lá em outubro, pensando puramente, no preço do quilo do tomate. Esse voto tem mesmo a capacidade de mudar a rota de navios cargueiros do outro lado do mundo? O que é fascinante aqui é que a resposta é sim. E o mecanismo por trás disso se resume a uma palavra: confiança. Confiança. Exatamente. A dinâmica interna molda o discurso do líder eleito, certo? E esse discurso, as primeiras ações do governo, eles estabelecem o tom diplomático. A diplomacia não é só papel assinado. É postura, né? É postura, sinalização, previsibilidade. Se a urna coloca no poder alguém que altera radicalmente esse tom, seja se isolando ou confrontando parceiros históricos para agradar a base interna, o nível de confiança despenca. Ou seja,
A eleição é local, mas a leitura de risco é global. Totalmente global. Imagina a confiança como um ativo financeiro mesmo. Um país que transmite instabilidade aciona os alarmes das multinacionais na hora. O pessoal congela os investimentos. Congela. Uma montadora na Europa começa a repensar se constrói uma fábrica nova aqui no Brasil ou se manda esses bilhões de dólares lá para o México ou para a Índia, onde o cenário está mais calmo. Nossa, e aí a gente perde o emprego que ia ser gerado aqui. Pois é. Aquele voto focado no tomate define um investimento estrangeiro que financiaria os empregos da próxima década. A pintura da casa descasca rapidinho se a fundação ceder. Entendendo que esse impacto global existe mesmo, a gente precisa olhar para os alvos. O que exatamente pode mudar de direção quando um novo grupo ou o mesmo grupo, assume o poder? Tem várias vitrines globais bem claras. Nossas fontes destacam o peso do Brasil nos BRICS, a relação com os Estados Unidos e a União Europeia, a nossa liderança na América Latina e, claro, a postura frente a conflitos globais como a guerra na Ucrânia e o conflito em Gaza, mantendo a nossa análise neutra aqui, claro. Claro. O tom muda, mas a minha dúvida é até onde vai a flexibilidade dessa mudança de um dia para o outro. A flexibilidade existe muito na retórica, sabe? No peso político que se dá a cada região. Um presidente novo pode decidir que o Brasil vai ter uma voz mais agressiva nos BRICS, por exemplo. Para tentar mudar a ordem financeira. Isso. Ou pode preferir dar um passo atrás nesses blocos e colar mais nos Estados Unidos. O jeito que a gente vota na ONU afeta tudo. Dá um exemplo prático disso. Bom, se o país adota uma postura que desagrada um parceiro comercial importante em relação a um desses conflitos globais, esse parceiro não precisa impor sanções oficiais. Ele faz o quê? Ele engaveta acordos, ele atrasa a liberação de barreiras sanitárias para nossa carne. É uma retaliação invisível, bem burocrática, mas que custa muito caro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho. Vai lá. A gente escuta promessas radicais de todos os lados nas campanhas. Se um candidato ganha prometendo uma guinada completa, romper com blocos, mudar a visão de conflitos, ele não pode simplesmente chegar no dia 1º de janeiro, pegar a caneta e rasgar os contratos antigos. Qual é a força real dessa tal continuidade institucional? Ele até pode tentar forçar essa guinada. Mas a realidade do poder é tipo um mar de burocracia que freia qualquer impulso brusco. Se conectarmos isso ao quadro geral, o Estado brasileiro não é uma lancha rápida que faz curva de 90 graus do nada. É mais para um transatlântico. Exato. É um navio transatlântico gigantesco e possui âncoras muito pesadas no mundo real. Que tipo de âncoras a gente está falando? Interesses materiais profundos. O agronegócio é uma das maiores. O setor precisa de mercados gigantescos e ininterruptos para escoar as safras. E eles têm muito peso lá no Congresso. Muito peso. Se um presidente adota uma postura hostil com o nosso maior comprador de soja, o lobby do agro vai se mobilizar internamente e paralisar as pautas do governo. Até a postura baixar o tom. Isso mesmo. A mesma coisa vale para a indústria pesada e tecnologia, que dependem de cadeias globais. E tem os acordos ratificados, que já são leis. Romper tratado exige aval do legislativo, dá processo internacional, multa astronômica. Então, a diplomacia e o Congresso funcionam como um amortecedor contra vontades políticas repentinas. Um amortecedor eficientíssimo. A retórica muda, a visita de Estado muda, mas o fluxo de comércio tem uma inércia própria. Os compromissos vigentes seguram o país numa rota de previsibilidade. Não dá para virar as costas para o mundo sem quebrar a economia local. De jeito nenhum. A continuidade institucional não é romantismo diplomático, é puro instinto de sobrevivência econômica. Bom, já que essas mudanças não são tão abruptas, como é que essa dança diplomática se traduz em dinheiro no bolso de quem está ouvindo a gente agora? De forma bem direta. Porque as nossas fontes mostram uma dicotomia clara. Uma postura previsível atrai investimento. E uma postura isolada ou tensa traz incerteza para o mercado. O que isso significa na prática? Significa que toda ação lá fora tem um efeito bumerangue que bate aqui dentro em semanas ou dias. Se a política externa é previsível, os bancos globais sentem segurança. Sabem as regras e mandam bilhões para a infraestrutura no Brasil. E se o discurso fica errático? Aí o prêmio de risco sobe. O investidor trava e espera. Para quem acompanha a gente,
Eu gosto de pensar que a política externa é o score de crédito do país. Sabe quando a gente vai financiar um carro ou um apartamento? Sé bem. Se você paga as contas em dia, a taxa é baixa. Exato. Você é um risco menor. Então o banco te dá juros bons. Mas se o seu comportamento fica imprevisível, se você começa a brigar com o gerente, o seu score despenca. E o juro vai para a lua. Ou eles nem te dão um crédito. Fazendo o paralelo, se o score diplomático do país cai, o investidor cobra muito mais caro para colocar dinheiro aqui. Como essa fuga de capitais, essa piora no score bate lá no chão de fábrica. Isso levanta uma questão importante, que é a mecânica da inflação importada. Quando o score diplomático cai, a percepção de risco aumenta, certo? Certo. Então, os investidores tiram os dólares deles do país e vão para lugares mais seguros. Com a saída maciça do dólar, tem menos moeda americana circulando por aqui. Qual é a regra básica da economia? O que é escasso Fica caro. O dólar vai lá para cima. fica caro. A flutuação cambial dispara, o câmbio desvaloriza fortemente e é aí que a fundação afeta a pintura da casa. Imagina uma fábrica de eletrodomésticos no interior. Para montar uma geladeira, ela importa chip, compressor de cobre, E paga tudo isso em dólar. tudo em dólar. Com a moeda desvalorizada por causa de um ruído diplomático lá fora, o custo de importar explode da noite para o dia. A fábrica não tem como absorver. O que ela faz? Repassa para o preço da geladeira na loja. Exatamente. A inflação sobe. E no agronegócio é a mesma coisa. O fertilizante importado fica caríssimo, a produção de alimentos encarece e o preço do pão no mercado dispara. É a política externa encarecendo diretamente o prato de comida da gente. E isso foge completamente do controle do prefeito ou do governador local. É um choque sistêmico. Com as apostas tão altas assim para a economia, quais são os sinais que as pessoas precisam monitorar nas campanhas agora, até outubro? Não dá para esperar a posse para entender a política externa. Pois é, as nossas fontes mostram que os sinais vitais estão nos discursos agora. E o TSE mantém as regras organizadas, mas a gente tem que ler nas entrelinhas, né? Com certeza. A leitura tem que ir além dos debates da TV. O analista de risco estrangeiro quer saber a substância. O candidato defende fechamento ou expansão de livre comércio. Como ele vê a integração na América do Sul? É um discurso de cooperação ou de brigar com os vizinhos, né? Isso. E, muito importante, qual é a visão sobre a soberania nos compromissos ambientais? Hoje, o tema ambiental é a chave que abre ou fecha os mercados da Europa e da Ásia. Ah, as metas de sustentabilidade das empresas globais. Sim, se a campanha sugere afrouxamento ambiental, o mercado entende que as portas comerciais vão se fechar lá na frente. Mas aí eu trago mais uma reflexão profunda para a gente discutir. Vamos lá. Considerando que os marqueteiros sabem que o eleitorado foca no problema doméstico, até que ponto esse discurso inflamado de soberania no palanque é só teatro político para engajar a base? E até que ponto é o que eles realmente vão fazer numa mesa de negociação em Genebra? Essa é a parte mais complexa da análise política. A diferença entre a retórica de palanque e a sinalização diplomática real. Porque no comício o negócio é gritar para viralizar na internet, né? Exato. Apela para o medo, para o patriotismo. É o teatro. Mas por trás desse volume todo, os observadores internacionais fazem um filtro muito criterioso. Ninguém tira $1 bilhão do país por causa de um corte de rede social. E como eles fazem esse filtro na prática? Eles olham para o ecossistema. Quem são os conselheiros econômicos que estão jantando com o candidato a portas fechadas? Quais ex-embaixadores estão escrevendo o plano de governo? Indústria e com a bancada ruralista. Perfeito! O candidato está gritando no palco, mas está prometendo moderação no jantar com os empresários. Outro ponto crucial é olhar o histórico de votação do partido no Congresso. O que eles fizeram no passado diz muito mais do que o que eles prometem para o futuro. Ações falam mais alto que discurso. Sempre. Só que tem um limite para esse teatro, tá? Qual é o limite? Se a retórica cruzar a linha da previsibilidade, tipo atacar as instituições do próprio país toda hora, ameaçar não pagar dívidas, os investidores param de tentar ler nas entrelinhas e ativam o plano de emergência. Eles não pagam para ver. Não pagam. O mercado sabe separar uma frase de efeito de uma proposta de ruptura. Se cruzar a linha, a fuga de capitais acontece antes mesmo da eleição terminar. O custo da incerteza é cobrado à vista. Para amarrar
tudo que a gente destrinchou nesse nosso mergulho de hoje. As eleições de 2026 têm um peso gigante na nossa posição no tabuleiro global. Sem dúvida alguma. Mas a gente viu que as âncoras institucionais, o agro, a indústria, os tratados internacionais, impedem que o país vire de cabeça para baixo em 24 horas. O transatlântico é pesado demais para a manobra irresponsável. Esse pragmatismo econômico é a espinha dorsal da nossa diplomacia. No longo prazo, as instituições seguram a onda. Mas não anula o impacto da eleição. A escolha nas urnas molda o tom diplomático e o tal do score de crédito. Exatamente. A previsibilidade do novo governo é o que vai ditar o dólar, a inflação e o ambiente de negócios. O que nos traz de volta ao começo. A gente não pode olhar só para a pintura da casa e esquecer da fundação. As decisões diplomáticas não são papo abstrato de acadêmico. De jeito nenhum. Elas afetam o emprego da fábrica, o maquinário do produtor e o preço do pão na padaria. Tem que olhar para os planos de política externa com o mesmo rigor que a gente olha para a saúde e para a educação. E pensando nessa força gravitacional toda dos acordos e instituições, surge um paradoxo muito bom para encerrar o raciocínio. Manda ver. Se o Estado é esse transatlântico pesado, e se os compromissos vigentes ditam tanto que um país pode ou não fazer, até que ponto os futuros presidentes não acabam virando prisioneiros dos acordos feitos pelos presidentes anteriores? Nossa. Considerando as amarras do comércio moderno, será que existe mesmo espaço hoje em dia para uma política externa que seja 100% nova e diferente? Essa é uma semente de curiosidade excepcional para a gente deixar plantada hoje. Será que quem assume o poder tem como desenhar uma fundação nova? Ou a estrutura global é tão rígida que a urna só deixa a gente escolher a cor da pintura da fachada? Fica aí a questão. Fica essa reflexão para quem nos acompanha pensar e pesquisar por conta própria. Um abraço e até a nossa próxima exploração.